Cosmos. De Carl Sagan. Uma viagem pessoal. Distribuição Sinapse. A harmonia dos mundos. Há dois caminhos para ver as estrelas: como elas realmente são e como podemos querer que elas sejam. Estas são as Pleiades, grupo de estrelas jovens que os astrônomos acreditam estar deixando seus berçários estelares de gás e poeira. E esta é a nebulosa do Caranguejo, um cemitério estelar onde o gás e a poeira estão sendo dispersos de volta para o meio interestelar. Dentro dela está um pulsar moribundo. Tanto as Pleiades quanto a nebulosa do Caranguejo estão numa constelação que os astrólogos há muito chamam de Taurus, o touro. Eles imaginaram que ela influenciaria a nossa vida diária. Os astrônomos dizem que o planeta Saturno é um imenso globo de hidrogênio e hélio circundado por um anel de bolas de neve com 50.000 quilômetros de largura, e que a grande mancha vermelha de Júpiter é uma tempestade gigantesca que o açoita há talvez 1 milhão de anos. Mas os astrólogos veem os planetas afetando o caráter e o destino humanos. Júpiter representa um ar de nobreza, um comportamento manso. E Saturno, o coveiro, promove, dizem eles, a desconfiança, a suspeita e o mal. Para os astrônomos, Marte é um lugar tão real quanto a Terra, um mundo que aguarda exploração. Mas os astrólogos veem Marte como um guerreiro, um instigador de discórdias, violência e destruição. A astronomia e a astrologia nem sempre foram tão distintas. Na maior parte da história do homem, uma se sobrepõe à outra. Mas chegou uma época em que a astronomia escapou do confinamento da astrologia. As duas tradições começaram a divergir na vida e na mente de Johannes Kepler. Foi ele quem desmistificou o céu ao descobrir que há uma força física por trás do movimento dos planetas. Ele foi o primeiro astrofísico e o último astrólogo científico. As bases intelectuais da astrologia foram varridas há 300 anos e, mesmo assim, a astrologia ainda é levada a sério por um grande número de pessoas. Você já reparou como é fácil achar uma revista sobre astrologia? Virtualmente todo jornal dos Estados Unidos tem uma coluna diária de astrologia, e quase nenhum deles tem sequer uma coluna mensal de astronomia. As pessoas usam pingentes de signos, verificam o horóscopo antes de sair de casa, e até nossa linguagem preserva uma consciência astrológica. Por exemplo, pegue a palavra desastre. Ela vem da palavra grega que quer dizer estrela má. Os italianos acreditavam que as doenças eram causadas por influência das estrelas. É a origem da palavra influenza, gripe em inglês. Os signos zodiacais usados pelos astrólogos até ornamentam esta estátua de Prometeu na cidade de Nova York. Prometeu, que roubou o fogo dos deuses. Mas que negócio todo é esse de astrologia? Fundamentalmente, é a alegação de que a constelação que abriga os planetas no momento do nosso nascimento influencia profundamente o nosso futuro. Há poucos milhares de anos, desenvolveu-se a ideia de que o movimento dos planetas determinava o destino dos reis, dinastias, impérios. Os astrólogos estudavam os movimentos dos planetas e perguntavam-se o que tinha acontecido na última vez em que, digamos, Vênus estava surgindo na constelação de Capricórnio. Talvez alguma coisa similar também ocorresse dessa vez. Era um negócio sutil e arriscado.
Os astrólogos eram empregados apenas pelo Estado. Em muitos países, tornava-se uma ofensa capital alguém que não o astrólogo oficial ler os presságios dos céus. Por quê? Porque um bom meio de derrubar um regime era predizer sua queda. Os astrólogos da corte chinesa que fizeram predições imprecisas foram executados. Outros simplesmente remendaram os registros para que depois estivessem em perfeita conformidade com os fatos. A astrologia desenvolveu-se para uma disciplina estranha, uma mistura de observações cuidadosas, matemática e manutenção de registros com um pensamento indistinto e uma fraude devotada. Porém, a astrologia sobreviveu e vicejou. Por quê? Porque ela parece dar um significado cósmico à rotina de nossas vidas diárias. Ela alega satisfazer nosso desejo de nos sentirmos pessoalmente ligados ao universo. A astrologia sugere um fatalismo perigoso. Se nossas vidas são controladas por um conjunto de sinais de trânsito no céu, por que tentar mudar alguma coisa? Vejam isto, aqui temos 2 jornais diferentes publicados na mesma cidade no mesmo dia. Vamos ver o que eles dizem sobre astrologia. Suponhamos que você seja de Libra, que nasceu entre 23 de setembro e 22 de outubro. De acordo com o astrólogo do New York Post, conciliação vai ajudar a aliviar a tensão. Bom, talvez isto seja um tanto vago. E de acordo com o astrólogo do New York Daily News, exija mais de você mesmo. Bom, também é vago, mas também é muito diferente. É interessante que estas previsões não são previsões que nos dizem o que fazer, não dizem o que vai acontecer. Elas são feitas conscientemente para serem tão vagas que podem se aplicar a qualquer um e discordam uma da outra. A astrologia pode ser testada pelas vidas de gêmeos. Há muitos casos reais como este. Um gêmeo é morto na infância em, digamos, um acidente de bicicleta ou atingido por um raio, mas o outro tem uma vida próspera até a velhice. Suponha que tenha acontecido comigo. O meu irmão gêmeo e eu nascemos exatamente no mesmo lugar, com diferença de minutos um do outro. Exatamente os mesmos planetas estariam exercendo influência em nossos nascimentos. Se a astrologia fosse válida, como podemos ter destinos tão profundamente diferentes? Acontece que os astrólogos não conseguem nem concordar entre si sobre o significado das configurações astrológicas. Em testes meticulosos, eles são incapazes de predizer o caráter e o futuro de pessoas de quem eles sabem somente a hora e o local de nascimento. E também, como isso poderia dar certo? Como o nascer de Marte no momento do meu nascimento pode me afetar naquela hora e agora? Eu nasci em um quarto fechado, a luz de Marte não podia entrar. A única influência de Marte que poderia me afetar seria sua gravidade. Mas a influência gravitacional do obstetra era muito maior do que a influência gravitacional de Marte. Marte é muitíssimo maior, mas o obstetra estava muito mais perto. O desejo de estar ligado ao cosmo reflete-se em uma realidade profunda. Nós estamos ligados, não do jeito trivial que promete a pseudociência da astrologia, mas dos modos mais profundos. Nosso pequeno planeta está sob a influência de uma estrela. O Sol nos aquece, dirige o clima, sustenta todas as coisas vivas. Há 4 bilhões de anos, ele produziu a vida na Terra. Mas o nosso Sol é apenas uma de 1 bilhão de trilhões de estrelas dentro do universo observável. E todos esses incontáveis sóis obedecem a leis naturais, algumas das quais já são nossas conhecidas. Como nós descobrimos que tais leis existem? Se vivêssemos em um planeta onde nada nunca mudasse, não haveria nada o que fazer, não haveria nada a descobrir. Não haveria ímpeto para a ciência. E se vivêssemos em um mundo imprevisível, onde as coisas mudassem aleatoriamente ou de modos muito complexos, não seríamos capazes de entender as coisas. E, de novo, não haveria essa coisa da ciência. Mas nós vivemos em um universo no meio,
onde as coisas mudam, tudo bem, mas de acordo com os padrões, regras, ou, como chamamos, leis da natureza. Se eu jogar um graveto no ar, ele sempre vai cair. Se o sol se põe no oeste, ele sempre nasce de novo na manhã seguinte, no leste. E assim é possível entender as coisas. Podemos fazer ciência e com ela podemos melhorar a nossa vida.